Graça e paz, meus queridos. O Espírito Santo de Deus possa estar visitando a sua casa nessa hora. Que o Senhor possa estar visitando a sua família, em nome de Jesus. Estava fazendo meu devocional dedicado ao Senhor, Deus Altíssimo. E o Senhor me trouxe uma palavra que está no livro de Daniel, o capítulo 3. Eu não vou ler o capítulo 3 todo, mas é uma história que a gente conhece muito bem, que é a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles foram lançados na fornalha. O rei Nabucodonosor criou uma grande estátua de ouro e decretou de que todas as pessoas daquela província deveriam se prostrar àquela imagem de ouro quando ouvisse tocar as músicas, né? Porém, nós sabemos que dentre todos daquela província, o Senhor escolheu e separou 3. E 3 deles têm seus nomes escritos várias e várias vezes nessa passagem, que são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, o Senhor fala na sua palavra que quando tocaram as músicas, esses 3 não se prostraram àquela imagem. Pelo contrário, eles escolheram permanecer fiéis. Eu vou ler para vocês algumas das partes que eu deixei grifado, que falou mais forte no meu coração. Pois isso que se passou com eles, ainda se passa nos nossos dias atuais. Nós temos que estar em constante vigilância com o Senhor. Nós temos que estar em constante vigilância, pois nós temos vivido dias difíceis. Não são ídolos, muitas das vezes em forma de imagens de ouro, como foi naquela época, mas são ídolos aos quais as pessoas têm adorado, têm prestado culto. São outros tipos de ídolos. Muitas das vezes pessoas, né? Eu sou fã de fulano e a pessoa morre por fulano. Ou por um time de futebol. Ou por coisas, carro, telemóvel, celular, por outras coisas. As pessoas têm invertido seus valores. As pessoas têm perdido tempo ao invés de adorar a Deus, procurando se promover, procurando aparecer. E, gente, não é Deus quem faz, não é a gente que brilha sozinho. Não é a gente que vai lá e fala, eu sou fulano de tal e eu sou o cara. Não, nós não somos nada. Quem fala quem nós somos, quem sopra o nosso nome é Jesus. Quem exalta o nosso nome quando nós permanecemos fiel é Jesus. Quando nós exaltamos o nome do Deus Altíssimo, o Senhor se encarrega de levar o nosso nome onde ele tem que ser levado. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles permaneceram fiéis e no final eles receberam a vitória. Eles não precisaram, em nenhum versículo aqui você vai ver eles falando, que eles ficaram explicando, olha, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, pelo contrário. No versículo 16, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Eles foram questionados sobre quem os livraria da mão do rei. O rei disse assim para eles: se vocês não se prostrarem e não prestarem culto aos meus deuses, que Deus os poderá livrar? E eles disseram assim. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles não precisaram explicar. Pelo contrário, eles confiaram. Então, que nós possamos depositar toda a nossa confiança ao nosso Deus, ao Deus Altíssimo, ao Deus Altíssimo, ao Deus fiel, ao Deus que ainda que nós pequemos, nos ama e cuida de nós e permanece fiel. Então, que a nossa fidelidade seja baseada naquilo que Deus é para nós. Nós não precisamos estar mostrando quem Deus é o tempo todo. Pelo contrário, a nossa vida vai mostrar quem Deus é em nós. E é isso que nós temos que nos preocupar. As pessoas têm vivido dias em que têm idolatrado tantas coisas
em que têm sido senhores de si. As pessoas têm vivido dias em que elas querem mostrar, em que elas querem provar, não, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo. Vocês não precisam ficar falando quem Deus é em vocês. A vida de vocês vai mostrar quem Deus é com vocês. Que nós possamos permanecer fiéis em nome de Jesus. Porque a fidelidade de Deus não muda. Deus é imutável. No verso 22, eu grifei algumas partes aqui. Grifei algumas partes que eu... Todo esse capítulo, ele é maravilhoso. O Senhor me levou numa grande viagem quando eu estava lendo esse livro. Esse capítulo. Mas eu grifei algumas partes para não ficar muito longo o vídeo, para eu poder estar falando para vocês o que o Senhor frisou para mim. E aqui fala que a fornalha, ela foi... Quando eles foram lançados, a fornalha estava tão quente, tão quente, tão quente, que os soldados que foram levá-los para lançá-los lá, morreram antes de chegar. Antes deles chegarem lá, eles morreram, os soldados. Então assim, nós não precisamos nos preocupar com quem nos acusa. Nós não precisamos nos preocupar com quem quer nos lançar. Nós não precisamos nos preocupar com quem quer nos jogar no buraco, com quem quer nos jogar na fornalha. Pelo contrário, nós temos que nos preocupar e nos manter firme em permanecer em Deus, em permanecer fiel. Então que nós possamos permanecer fiel em Deus, que nós não nos rendamos aos ídolos que têm sido idolatrados por muito nestes dias. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos ao fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Jesus. Ele se levanta. Jesus se levanta. É Ele quem peleja por você. É Ele quem está com você. É Ele quem olha por você todos os dias. No versículo 28 diz assim: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida, a prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Permaneça fiel. Deus é imutável. O Senhor jamais muda. A tua palavra jamais muda. Nada muda Deus. Nada muda Deus. Então permaneça fiel. Permaneça fiel. Fale do amor de Deus. Leve a mensagem de Deus. Não idolatre ídolos. Não coloque ninguém, nenhum ídolo, no lugar de Jesus. Permaneça fiel a Deus e Ele permanecerá fiel a ti até o final. Muitos vão olhar para você e dizer: mas ele não estava sozinho? E você vai dizer: não, eu não estava sozinho, porque eu tenho um Deus que luta por mim. Eu tenho um Deus que peleja ao meu favor. Eu tenho um Deus que fala através de mim. Então permaneça fiel. Ore a Deus para permanecer fiel a Ele até o fim. Que no final o Senhor vai te exaltar. No final, o nome do Senhor será engrandecido através da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, sua semana. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Esse vídeo ficou bem caseiro, sem edição. O celular vai pra lá e pra cá, que eu tô com ele na mão. Eu tava aqui orando, fazendo meu devocional e o Senhor falou comigo. E eu sei que da mesma maneira que o Senhor falou comigo, Ele também vai falar com você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo.